aqui, né, somos nós. Vamos começar o nosso devocional. Quero convidar você para nós estudarmos o texto de hoje, que se encontra em Salmos de número 41, tá bom? Vou projetar aqui para os irmãos estudarem junto comigo. Fala a respeito da calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. É um salmo de Davi, ok? O texto de hoje diz o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhes afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias e saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de se levantar. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, coisa maravilhosa, a palavra do Senhor, porque nós vamos entendendo os planos de Deus para a nossa vida, o que o Senhor espera de nós. É tão interessante que eu não creio que exista um assunto em especial concernente à nossa vida e à nossa salvação que não estejam relatados aqui, né? Como é poderoso a palavra do Senhor, como é poderoso nós estudarmos isso diariamente. Existem as disciplinas espirituais que nós estamos sempre falando a respeito delas, que é o jejum, que é a oração, que é a leitura bíblica, e cada uma delas tem a sua função especial no tratamento do nosso caráter cristão, né? As orações fazem com que eu e você estejamos conectados com Deus para entender o propósito dele para a nossa vida, nos faz sensíveis à sua voz, nos faz sensíveis na adoração, nos faz sensíveis ao olhar para o nosso próximo. A oração realmente nos transforma de cima embaixo. A leitura bíblica, ela nos faz consciente das promessas do Senhor, nos faz consciente dos mandamentos de Deus e o que o Senhor espera de mim. Ou seja, quando eu faço a união entre oração e leitura bíblica, eu estou conectado, sensível à voz do Senhor, e a palavra de Deus me mostra o que é feito. Então, as duas é como se fossem duas asas de um pássaro. Não posso voar sem nenhuma delas. Agora, o jejum faz com que eu humilhe, com que eu tenha poder sobre a minha antiga natureza e coloque-a sucumbida debaixo dos meus pés, para que haja intimidade. E o jejum agrada ao Senhor porque é o nosso sacrifício vivo, né? Essa palavra é meio redundante, sacrifício e vivo, porque sacrificar já traz o sentido de matar, né? De degolar, de entregar alguém à morte, mas um sacrifício vivo. É eu aqui, diante do Senhor, entregando a minha vida, mortificando a minha antiga natureza para que eu viva em Cristo. Irmãos, o Senhor fala de uma forma que a princípio parece estranha aos nossos ouvidos, mas o que Ele quer literalmente é que eu e você venhamos deixar a antiga natureza e vivermos debaixo da autoridade do Senhor, obedecendo aquilo que Ele tem colocado no nosso corpo, a nossa nova natureza, o nosso novo homem, aquele que nasceu de novo, aquele que se entregou a Cristo, está cheio do Espírito Santo. Queridos, voltando aqui para o texto, quando eu olho o versículo de número 4, que diz assim: eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Em algumas versões diz, cura o meu pecado. Foi o que a escritora do devocional dessa semana deixou claro. Cura o meu pecado. Cura porque eu pequei contra ti. Irmãos, a vida de pecado, ela precisa de uma transformação. Eu e você precisamos ser completamente transformados para agradar o coração do Senhor. Mas nós olhamos para o salmista, houve um erro na vida dele. Nós olhamos para o salmista, acredito eu, algumas linhas teológicas, pega esse salmo e coloca-o como
de dupla aplicação para Davi naquele momento e para o Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos olharem no finalzinho aí, o versículo de número 9 diz o seguinte: até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Algumas versões diz, levantou contra mim o seu calcanhar. Algumas pessoas usam isso como referência a Judas traindo Jesus. Eu creio, né? Mas eu acredito que Davi também está tratando de algo que ele estava vivendo. Imagina você, as pessoas veem um momento de dificuldade na sua vida, talvez uma enfermidade, e já começa a correlacionar essa enfermidade, esse problema, um momento financeiro ruim, a perda de um emprego, e começa a dizer que é por causa do pecado. Às vezes pode ser, porque essas coisas acontecem também. Mas o problema é que essas pessoas começam a levantar julgamento. E o que eu quero trazer, baseado no texto de hoje, baseado no devocional de hoje, é para que nós não venhamos olhar para esse lado. Que pode ser que haja verdade nisso. Mas é o Senhor quem está tratando do nosso coração. Presta atenção, você que está passando por algum tipo de problema, de dificuldade, de adversidade, de falta de emprego, de doenças, não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas pensam, não importa, como ele disse, que as pessoas fiquem cochichando à volta, dizendo que é a justiça de Deus, pode ser que sim. O que importa é o quanto eu e você estamos conectados e íntegros mediante a palavra do Senhor e o quanto nós estamos esperando em Cristo. Porque é Ele quem é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, é Ele que traz todos os benefícios que eu e você precisamos. Ele é o médico dos médicos e vai curar. É Ele que abre as portas, é Ele que fecha as portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Então eu não preciso ficar me preocupando com a opinião das pessoas se eu tenho sobre mim o cuidado de Deus. Agora, se eu e você não temos sobre nós o cuidado de Deus, sim, aí nós podemos nos preocupar, porque nós estamos nas nossas próprias mãos e as pessoas à nossa volta, é o nosso ciclo de amizade, são quem nós dependemos para ter alguma coisa. Mas se eu e você dependemos do Senhor apenas, se a nossa vida está nas mãos do Senhor apenas, então não se preocupe com o que as pessoas falam, porque não são elas que te sustentam, é o Senhor que te sustenta. Não são as palavras dos que estão do lado de fora, mesmo que não haja palavra alguma. Não é o mundo que te sustenta. Não é o teu emprego que te sustenta, não é o alimento que você come que te sustenta, é o Senhor. E o Senhor vai prover para você tudo aquilo que você precisa. Basta confiar e esperar em Deus. Pastor, e conheço fulano que esperou e acabou saindo dessa vida sem conseguir o que queria. Irmãos, se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, de fato, entregue plenamente no altar do Senhor, até a saída desse mundo é gloriosa, porque o que nos espera é muito, muito, muito melhor do que o que nós estamos vivendo aqui. Então fica uma pergunta: por que temer? Por que ficar atemorizado com as situações quando acontecem? Por que ficar tão preocupado quando me falta alguma coisa, se eu estou plenamente entregue nas mãos do Senhor? A pergunta é essa. Será que eu estou plenamente conectado, colocado, entregue, lançado aos pés do Senhor para o cuidado dele? Ou será que eu sou aquele tipo de pessoa que pega o meu problema, chego aos pés do Senhor, coloco diante dos pés do Senhor e na hora que eu vou embora, depois de ter orado e falado, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, eu pego o meu problema, ponho debaixo do braço e volto para minha casa? Alguém que não consegue confiar, isso não é fé. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos colocar diante do Senhor todos os nossos caminhos. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E ele até vai estabelecer os nossos desígnios, até os nossos propósitos, até por onde ele quer que a gente caminhe. Ah, pastor, mas eu vou ficar vivendo agora buscando no Senhor o que ele quer que eu faça em cada passo? Irmãos, por que não? Claro, tem alguns detalhes, né? Sejamos aí sóbrios. Tem alguns detalhes que o Senhor nos permite, nos dá certa liberdade. Mas em assuntos importantes da nossa vida, por que não levar todos em oração? Por que não levar em oração se eu vou comprar uma moto, um carro ou uma bicicleta? Por que não levar em oração se eu vou fazer uma mudança de casa na mesma cidade? Quanto mais de uma cidade para outra? Por que não levar em oração uma viagem de negócios? Pastor, onde a Bíblia fala? Jesus disse, olha, não digam, eu vou a tal e tal lugar, vou granjear, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, mas diga, se o Senhor quiser, eu farei isso, isso e aquilo. Então eu coloco nas mãos do Senhor e confio no Senhor e Ele me guia.
Eu prefiro fazer os meus detalhes e deixar para o Senhor as coisas mais importantes. Então, eu vou deixar quando tiver doença, eu vou deixar quando tiver outra coisa. Amém. O Senhor diz que Ele é o dono da nossa vida. Nós o chamamos de Senhor, né? Mas quando nós chamamos de Senhor, nós precisamos entender o que está por trás dessa palavra. A etimologia da palavra Senhor, nós estamos dizendo para Ele, olha, nós somos os seus escravos e o Senhor é o nosso dômino. Entende, irmãos? Quando nós nos entregamos completamente ao Senhor, nós precisamos confiar que Ele vai cuidar. O rei Davi aqui confiou, ele passou por um momento de enfermidade. O texto começa dizendo que ele pecou e estava se arrependendo pelo pecado. Mas depois ele se arrependeu e o Senhor o ouviu, né? Até o melhor amigo se levantou contra ele. Depois ele continua dizendo: sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustém e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade e eternidade. E louvamos o nome desse Deus porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus venha encher o seu coração de certeza. Porque é terrível, irmãos, nós estamos enfrentando uma situação e não temos a certeza daquilo que nós estamos fazendo, de confiar no Senhor, de saber que Ele vai cuidar de nós. Que Deus enche o seu coração de certeza. Ele venha tocar de verdade as nossas vidas para que haja uma plena confiança para descansarmos nele. É um segredo para ajudar você a descansar no Senhor, não importa qual seja o problema? Cumpra suas disciplinas espirituais diariamente. Leia sua Bíblia todos os dias. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Cancela, olha o conselho espiritual, cancela aquilo que não é tão importante. Tira coisas da sua vida. Ah, eu estou com 3 empregos, sou igual o pai do Cris, né? Abandona um, você precisa ter disciplinas espirituais. Ah, o momento é difícil, irmãos. Se nós não reservarmos tempo para buscar o Senhor, chegará um momento em que vai sobrar tempo, né? Mas será inútil. Não importa, mesmo que seja de madrugada, cumpra suas disciplinas, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, mas faça uma oração de crente mesmo, uma oração que passe pelo menos de 15 minutos, né? Não são orações que orações pequenas, não é que Deus não escute, mas nós não conseguimos nem abrir o coração com 5, 10 minutos, nós não conseguimos nem nos rasgar diante do Senhor, entende? Faça jejuns, busque ao Senhor através dos jejuns, porque isso transforma poderosamente a nossa vida. Quer ter uma vida com Deus, de confiança, de entrega, de alegria, quer ter a paz que excede todo entendimento, não dá para eu ficar escolhendo qual das disciplinas eu vou fazer e se eu vou fazer alguma. Esse assunto é sério, irmãos, é um papo reto, como dizem por aí. O assunto é sério. Busque ao Senhor com todas as suas forças. Porque eu creio que quanto mais nós buscamos, mais nós entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a graça do Senhor possa alcançar o coração de cada um dos irmãos em nome de Jesus.